O tipo de empresa que eu criaria hoje, especialmente se eu estivesse começando um negócio do zero, seria uma empresa enxuta. Eu acredito que esse é o tipo de empresa do futuro, pelo menos se você aí tá querendo empreender com mais paz. E nesse vídeo aqui, cara, eu vou te contar um pouco das perspectivas que envolvem esse tipo de negócio, o que é uma empresa enxuta. Acho que vai ser uma perspectiva bem diferente de tudo que você já ouviu aí na internet. Enquanto isso, vou te levar aqui para dar uma passeada comigo nas montanhas. Você consegue ver ali os cavalos. Eu achei que o sol já teria saído, mas ele está um pouco escondido hoje. Primeiro, eu queria abrir esse vídeo aqui te contando um pouco os porquês de eu acreditar nesse tipo de negócio. Antes de eu te contar o que é, tá, uma empresa enxuta, porque eu acho que antes de eu te falar na prática, né, o que é uma empresa enxuta, depois de alguns livros, né, que eu já li, várias coisas que eu testei aqui na prática também, né, enfim, esse porquê ele envolve uma filosofia. Eu acho que existe uma filosofia aí por trás dos negócios enxutos, sabe? Cara, quando eu comecei a empreender, eu achava que os caminhos eram os seguintes, né? Talvez você já tenha passado por isso também. Você precisa de capital externo, você precisa gastar muito em anúncio, você precisa de ter uma folha de pagamento aí com seus funcionários, um escritório. A sua empresa vai precisar ser uma empresa mais tradicional. Mesmo que você venda pela internet, você vai precisar rodar num modelo tradicional para você crescer a qualquer custo, né? É isso que a gente aprende, até nas disciplinas de gestão, de coisas financeiras assim, da universidade, cara, a gente aprende que a empresa ela é feita para crescer. Não estou falando que a empresa enxuta ela não é feita para crescer, mas esse crescer a qualquer custo, para mim, pelo menos para mim, tá? Nas minhas perspectivas, olha só que bonito isso aqui, enquanto eu te conto essa ideia. Crescer a qualquer custo envolve, olha aqui minhas anotações, você também comprometer aí, cara, a sua saúde e o seu bem-estar. É isso que você quer? Você pode até fazer grana, mas se você for crescer a qualquer custo, principalmente se você for dono de empresa, principalmente dono de pequena empresa, no Brasil, o pessoal se fode muito assim, sabe? Principalmente que ele fica olhando lá para as grandes empresas lotadas de capital e acha que vai fazer a mesma coisa, só que ele vai passar 10, 20 anos assim tentando crescer o negócio dele. Pode dar certo, claro que pode dar certo. Só que eu prefiro uma perspectiva de crescer sustentável, crescer um pouco mais lento e crescer mais sustentável, assim, tipo, priorizando a minha paz e ter grana o suficiente para eu cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar, fazer as coisas que eu quero fazer, conseguir grana o suficiente para eu, cara, ter a minha saúde financeira, poder fazer meus investimentos e viver as coisas que me fazem bem, sabe? Conseguir me planejar, enfim, cuidar da minha família, cara, enfim, sabe? Para um futuro, etc. E aí aqui eu vou compartilhar com você agora, cara, olha aqui que bonito. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal, dá um oi. Cara, quais são as 3 perspectivas, né? Vou até trocar a câmera aqui de mão, que envolvem um negócio enxuto. Pode chamar aí de 3 pilares, pode chamar aí como você quiser. Eu acho que essa ideia aqui é diferente das coisas que você já viu na internet, porque eu tive que pegar vários conceitos de vários livros e coisas que eu estudei, meio que para formular essa ideia aqui. Cara, a primeira perspectiva é você priorizar lucro ao invés de faturamento. Óbvio que existem vários tipos de modelos de negócio e tudo mais, mas pega comigo aqui essa análise crítica um pouco mais profunda. Quando a gente tem um tipo de negócio que ele é intensivo em faturamento, em receita, muitas vezes esse é um negócio que ele já envolve ali mais necessidade de investimento externo, sabe? Esse aqui é um negócio que você vai estar pensando em, cara, enfim, não para todo mundo, né? O cavalo, mas em fazer aquilo que o pessoal fala, múltiplos milhões, vai vender o negócio. Cara, claro, se você estiver pensando em escala, em venda, vai demorar 10 anos, aí, 7, 10 anos para você vender o seu negócio. Pode ser que você não venda. A taxa de sucesso desse tipo de negócio no Brasil é baixa, sabe? Você de fato conseguir vender o seu negócio, assim, é difícil. Mas esse tipo de negócio que ele é mais intensivo, assim, em investimento, ele envolve mais dor de cabeça, ele envolve mais risco. Se der certo, você vai ganhar mais, claro. Eu tive um mentor aí, cara, que vendeu a empresa dele por 170 milhões de reais. Tá lá aos 34 anos, 35 anos lá. Ele e o sócio dele podem fazer o que eles quiserem, mas eles foram um caso isolado, eu acho, sabe? Enfim, tem que pensar aí se você quer isso. E aí, quando você prioriza o lucro, né, quando você tem um negócio que ele é mais focado em margem, eu acho que você consegue gerar mais caixa. Deixa eu ajeitar aqui meu caderno. Vamos pegar aqui esse ângulo que tá mais bonito. E você tem menos custo fixo. Eu acho que isso aqui que é interessante, sabe? Tipo,
Quando você olha para uma perspectiva assim de, não estou pensando aqui em vender meu negócio daqui a 10 anos, estou pensando em fazer caixa para daqui a, sei lá, 2, 3, 5 anos eu conseguir construir uma casa, começar a diversificar ali um pouco o meu patrimônio, né, tudo mais. Eu quero fazer 50 mil por mês. Você entende que a diferença de um cara que fala, eu quero fazer 50 mil por mês, é muito diferente de um cara que fala, vou construir meu negócio para eu escalar isso aqui para múltiplos faturamentos. Principalmente dono de agência, eu acho que erra muito nisso, né? Dei mentoria para alguns donos de agência, o cara fatura 100 mil reais por mês, lucra 5, é um negócio que dificilmente ele vai conseguir vender no futuro, quase impossível. Ele está achando que ele está num negócio que deveria ser intensivo em receita, mas ele deveria estar mais intensivo ali em lucro. Olha aqui o passarinho, acabou de voar, estava aqui com um cavalo. Então eu acho que isso aqui é uma perspectiva um pouco mais moderna de você priorizar o lucro em vez do faturamento. Eu vou dar um exemplo aqui, que pode ser interessante aí para vocês, né? A minha ex-sócia lá, quando eu trabalhava com ela, pelo menos, ela tinha faturado 5 milhões lá na Hotmart. E eu até peguei a plaquinha lá para ela e tudo mais, ela já faturou muito mais, enfim. Eu também trabalhei com uma dona de um e-commerce, que ela faturou 5 milhões no ano. Essa dona desse e-commerce também, tipo assim, tinha lojas físicas e vendia online. Então era tipo um mix, assim. Se a gente for pegar a margem desses dois negócios, essa dona desse e-commerce, com uma margem ali de 15%, ela talvez tenha botado no bolso aí 750 mil, né? Cara, que não é nada mal, mas enfim, se a gente pega um negócio de infoproduto, sei lá, com 80% de margem, 75% de margem, a pessoa que faturou 5 milhões, ela bota 4 milhões no bolso. Ela não precisa faturar 5 milhões em um ano, digamos que ela faturou 5 milhões em, sei lá, cara, 5 anos, enfim. É uma margem muito boa. Se essa loja física aqui faturar 5 milhões em 5 anos, são 750 mil de margem. Então talvez ela esteja tendo uma margem aí de 150 mil reais por ano, o que vai dar 10, 12 ali por mês, né? Então tem que pensar aí, eu acho que o negócio... Por isso que eu queria focar em negócios digitais, né? Só que eu acho que você não precisa também começar pelos infoprodutos. Aí eu já vou puxar a segunda perspectiva aqui. Eu comecei, né, com serviços pela internet. Serviço você pode ter uma margem boa, você não escala, mas eu acho que é uma das melhores perspectivas, sabe? Eu comecei assim, vendendo serviços pelo LinkedIn de maneira enxuta, já pensando em um negócio mais enxuto. Aí depois eu fui para as minhas mentorias, que eu já falei aqui no canal, e agora, uns 3 meses aí que eu tenho meu produto digital, e quero começar a pensar em ter mais produtos digitais, porque eu estou crescendo a audiência. Mas enfim, o segundo ponto aqui, a segunda perspectiva desse tipo de negócio, é você ter um pequeno time PJ ou freela, saca? Porque eu acho que, vou te mandar uma ideia aqui meio pessoal. Eu estudei muito na universidade, essas coisas de cultura empresarial, blá blá blá. E eu acho, cara, que pelo menos na minha perspectiva, eu não tô nem aí pra isso, assim, sabe? Você quer? Talvez você queira, talvez algumas pessoas do meu público queiram, né? Mas eu acho tosco. Eu estudei na essência mesmo, nos livros difíceis. Você pode ter uma cultura. Eu tenho amigos que trabalhavam lá na Ambev, eles têm uma culturaça e tal. Tem muita empresa no Brasil que bate sino, eu acho muito tosco. Então a minha empresa, eu não quero que ela bata sino, eu não quero que a minha empresa tenha tipo, uma grande cultura, que eu tenha plano de carreira para as pessoas, sabe? Eu acho isso complexo. Liderar pessoas é complexo, é difícil. Hoje eu consigo mentorar pessoas, eu não sei se é o meu perfil liderar pessoas por muito tempo. São perfis diferentes, eu acho que eu posso mentorar por alguns meses e dar o caminho, desenhar estruturas com a pessoa, mas eu não consigo ter isso aqui. Então eu acho que quando você prioriza tipo um time PJ e freela, se você tem um perfil mais parecido com o meu, enfim, cara, é muito bom de fazer isso hoje, porque se você usa IA, inteligência artificial, vou citar aqui um ponto. Eu acho que hoje eu tenho um time de dois PJs hoje. A minha designer, estrategista de conteúdo muito boa, a Emily, e o meu editor de vídeos também, que é brabíssimo, que é o Luigi. E eu tenho um ex-sócio que me ajuda ali com as automações, né, um trabalho meio que de freela, assim. Só que 2 anos atrás, cara, talvez eu teria 5 PJs. E hoje eu tenho 2 e um freela. Porque eu faço muita coisa com IA. Muita coisa. Então, eu poderia até fazer mais, sabe? Mas um pouco para quem é criativo, precisa criar conteúdo, eu acho que IA te ajuda muito. É um puta aliado, assim, para você conseguir gerar mais valor, conseguir produzir conteúdo melhor, conseguir estudar melhor, sabe? Então eu acho que é tipo como se a IA fosse o seu faz tudo aí, cara, o seu PJ Premium, e aí você tem outros PJs ali para te apoiar, onde você é ruim, onde eles conseguem gerar mais valor e conseguem te liberar mais tempo. Aí você tem uma empresa menos burocrática, mais ágil, mais flexível, e você pode ter boas relações com essas pessoas.
Eu tenho ótimas relações aqui com a minha equipe super enxuta. E igual eu falei, cara, o último vídeo aqui do canal, né? Eu faturei 67 mil reais mês passado com 50 mil reais, assim, um pouquinho mais de margem. Então, que tipo de negócio que te entrega essa margem com um time tão pequeno, assim? E tem várias formas de você fazer isso. Você poderia... Eu fiz isso basicamente prestando o que eu acho que é um serviço, né? Você dar mentorias também não deixa de ser um serviço mais rápido ali, de alguma forma, né? Não é um cliente grande de empresa, mas, né, eu também acho que, de certa forma, é um serviço ali de venda de horas. E a terceira perspectiva aqui para você, cara, ver aqui se você tá curtindo, ver a paisagem aqui um pouco. Eu passei aqui, né? Vocês querem ir pra outro lugar? A Maria tá ali, cara, fazendo uma baderna. Maria! E aí o terceiro ponto, pessoal, que eu acho que é importante de citar, é que nesse tipo de empresa enxuta, né? Então a gente falou aqui de priorizar o lucro ao invés de faturamento. A gente falou de priorizar um time PJ ao invés de ter um time CLT. Eu não quero ter time, ter cultura, etc. E o terceiro ponto, cara, é você pode priorizar mais audiência do que anúncios. Eu acho que quando você está pensando num negócio escalável e tudo mais, você precisa ter uma estrutura de anúncios muito robusta. Muitas vezes você vai ter muitos profissionais trabalhando nisso. Você vai precisar contratar lá o gestor de tráfego, ou quanto mais você cresce, mais você precisa melhorar essa parte aí da sua empresa de aquisição, sabe? Mas no meu caso, cara, pensa que eu não tenho 100 mil seguidores, se você somar todos os meus seguidores aí nas redes. Tem muito influenciador de Instagram com mais de 500 mil seguidores aí, que o cara roda um monte de anúncio, tem uma estrutura super inflada e ele não lucra 10 mil reais por mês. Isso acontece muito, tá? Então, se você constrói uma audiência que, na minha visão, ela pode até ser pequena, mas ela é profunda, as pessoas realmente confiam ali no seu trabalho, você tem menos complexidade, você já cumpre ali o seu propósito do seu custo de aquisição cair, que pode ser difícil se você estiver rodando anúncios, e você roda mais enxuto, porque você prioriza a audiência, de certa forma, uma formação de comunidade. E essa comunidade, ela vai te ajudar a melhorar a sua oferta, ela vai comprar suas coisas, ela vai te ajudar a melhorar o seu produto, ela vai te deixar talvez até um pouco menos vulnerável às mudanças, sabe? Que pode acontecer nessa plataforma de anúncios, e etc. O meu custo de aquisição hoje é zero. Zero. Então essa perspectiva aqui desse último ponto, que eu acho talvez mais interessante, é que quando você forma audiência, você tem um ativo para o futuro. Em anúncio, não. A não ser que você tenha uma puta estrutura lá, mega bem feita, de Meta Ads, de Google Ads, cara. Mas eu acho que se você prioriza a audiência, é um puta ativo de valor, assim, pro longo prazo. É só ver aí o pessoal da internet. Às vezes o cara não tem um produto bom, mas porque ele tem audiência, ele ganha do cara que tem um produto bom. Isso acontece muito, a gente sabe muito bem como que é o jogo, tá? E aí se eu fosse, cara, envelopar aqui essas três coisas, né? Como se fosse quase que um ciclo, assim, a gente tem uma priorização do lucro para você ter caixa para os seus objetivos, principalmente aí, talvez de curto prazo, né? Menos de 10 anos. Você tem uma equipe PJ que te libera tempo e você tem uma audiência, cara, fiel, que te acompanha ali, que confia em você e você diminui o seu custo de aquisição. Pessoal, essa ideia aqui é quase como se fosse uma filosofia de vida, tá? Eu sei que muita gente que me acompanha, os bem-te-vis aqui do lado, fazendo mó barulhado. Eu sei que muita gente que me acompanha gosta dessa perspectiva de empreender em paz, mas eu não quero só fazer os vídeos aqui andando pelas montanhas. Eu quero também te passar uma ideia. E esse é um conceito que eu curto muito. Existe lá o livro que chama A Startup Enxuta, se você quiser ler, mas aí fala de um pouco dessa perspectiva de ser mais enxuto, ser mais ágil, ter menos custo para você desenvolver um produto. Então, se você trabalha com tecnologia, talvez seja interessante. Mas eu gosto de aplicar isso para uma perspectiva quase que de negócios, de empreendedores que talvez queiram modelos de negócios menos complexos, focados em eles conseguirem fazer um dinheiro legal para os objetivos deles, com uma equipe pequena, usando as ferramentas que eles têm à disposição, sabe? Para apoiá-los, eles operarem de maneira ágil, de maneira inteligente, com um custo fixo baixo. E aí, cara, no final você conseguir aí também ter a sua paz, tá certo? Eu espero que você, cara, tenha curtido aqui esse vídeo dessa filosofia, né? Se eu puder falar um pouco aqui, só no finalzinho aqui, enquanto a gente caminha aqui em direção às montanhas, para mim, você pode chamar isso de várias formas. Tiveram muitas pessoas na internet que começaram a falar isso, né? One person business, você vai viver das suas paixões, tal, até um pouco do discurso do você é seu nicho, que eu não curto tanto,
Mas enfim. Mas eu acho que no final das contas, cara, assim, você pode estar querendo só ter um negócio para você ficar de boa, mas tenta absorver uma perspectiva mais estruturada, assim. Quais são os tipos de modelos que você pode ter, sabe? Será que você consegue absorver aqui um pouco dessas 3 dicas aqui que eu te dei? Será que se você priorizar lucro, será que se você tiver um pequeno time de PJs e você, principalmente, né, pessoal, focar em construção de audiência, com criação de conteúdo profundo, você já não vai conseguir, cara, atingir aí os seus objetivos? Eu acho que eu posso te ajudar com isso. Então, ó, a Maria ficou maluca. Eu acho que eu posso te ajudar com isso. Acompanha aqui meu canal, me segue, todos os meus links estão aqui na descrição. Eu espero que você tenha curtido esse formato aqui de vídeo e eu te vejo daqui a pouco. Deixa aí o seu comentário.